Então, infelizmente, uma situação lamentável que acabou resultando na morte de uma pessoa. Fomos acionados imediatamente. Antes que eu chegasse na delegacia de polícia, o eventual suspeito já tinha se apresentado, já estava aqui junto com o comando da Polícia Militar. Fizemos as diligências necessárias no local do crime. Conversei com testemunhas, analisei imagens de segurança, inclusive agora eu estava analisando outras imagens. E infelizmente tudo resultou em. Tudo começou por causa de uma confusão de trânsito, que também, infelizmente, a princípio foi ocasionado pela própria vítima, quando tentou manobrar para estacionar o veículo dela na frente do ditado popular. Cruzou a avenida, engatou ré, estacionou de uma vez, né, pelo que você percebe das imagens, acabou raspando o carro dele no carro do policial. A própria vítima desce do carro dela para ir conversar na janela do lado do carona do carro do policial. Segundo o policial, ele estava alterado e alegando que tinham batido no carro dele, quando pelas imagens você vê que a batida ocorreu pela própria vítima, né? O policial calmo no momento falou que ia estacionar para poder conversar, estacionou na conveniência. Você percebe pelas imagens que a vítima sai do carro dela novamente, vai até o carro do policial. O policial desce do carro, confere se tinha ocorrido mesmo alguma batida no carro dele, viu que era só um arranhão. Voltou para conversar com a vítima, onde começou a discussão. E pelas imagens que eu tenho, eles caem no chão, quando infelizmente ocorreu esse disparo. Os detalhes das vias de fato entre eles, testemunhas já me confirmaram, enfim. Por várias razões, entre elas a apresentação espontânea do policial na delegacia, antes mesmo que eu chegasse aqui, pelas declarações das testemunhas e pelas imagens, eu decidi não lavrar nenhum auto de prisão em flagrante, tendo em vista que já se delineou, para mim, pelo menos, uma situação de legítima defesa. Mas, a princípio, parece que a vítima estava alterada, isso tem que ser olhado ainda, verificado. Eles tinham tido um encontro com um amigo, segundo uma testemunha que estava do lado, de manhã, teriam ingerido cerveja. Não sei se depois também ocorreu essa situação, porque às vezes o álcool acaba tirando os freios que a pessoa tem que ter no dia a dia, né? Infelizmente, uma situação que não precisava ter terminado assim, mas se o policial agiu em legítima defesa, assim como qualquer cidadão pode agir em legítima defesa, muito mais um policial que cumpre o seu dever no dia a dia, ajudando toda a população, né? Então, enfim, ele estava de folga, até onde eu sei, ele estava de férias, na verdade. E uma situação lamentável, mas que agora tem que ser apurada no inquérito policial. A Polícia Militar me deu todo o apoio. O Major Vitor Prado foi comigo no local do crime. Vimos, ainda a vítima estava no local antes de ser recolhida, conversei com testemunhas, enfim. Para mim, já é um início de confirmação de uma possível discriminante, que a gente chama, que seria legítima defesa. Na verdade, não é comentário, está num papel já que o policial confirmou que a vítima chegou a pegar, inclusive, no pescoço dele. Testemunha também confirmou isso, tentou pegar na arma dele. É treinamento da gente, da polícia, defender a arma a todo custo. E foi o que ele fez, ele aplicou o treinamento dele para defender a arma dele. Em nenhum momento ele sacou a arma enquanto ele estava de pé. Todo momento que ocorre um fato desse envolvendo um policial militar, é de costume nosso, né, perante o processo penal militar, da gente se fazer presente no local para fazer as análises preliminares para ver se vislumbra um crime comum ou um crime militar. Esse foi o nosso sentido de estar lá. A partir do momento que nós tivemos essa confirmação, né, nós deixamos à vontade o Dr. Hugo para conduzir essa perquisição, conduzir essa investigação, né, e o que vai caber à Polícia Militar nesse momento, né? Conforme o nosso regulamento disciplinar, nós temos que instaurar uma sindicância, e nessa sindicância ele vai apurar a transgressão disciplinar ou não desse policial, né? Ressalvando, né, a presunção de inocência, ressalvando o devido processo legal,
né? A partir do momento que ele é processado, ele tem direito à ampla defesa, contraditório. E toda essa análise, né, que o doutor acabou de confirmar com os senhores, está se encaminhando, né, para uma sindicância regular, onde nós vamos apenas apurar os fatos que levaram esse policial. Por exemplo, a arma dele está regular, né? Ele cumpriu com o seu papel constitucional naquele momento, ele cumpriu com a legítima defesa, né? Aquele fato que ocorreu, ele abarcou nessas condicionantes aí que nós acabamos de ouvir do Dr. Hugo. Enfim, a Polícia Militar, cabe ressaltar aqui que em momento algum ela, né, exigiu do doutor algumas condições que ele, né, nos deixamos muito bem à vontade ele para conduzir, que fez com maestria, né, ressaltar aqui a posição do policial, né, que prontamente ligou para o oficial de dia no momento, informando a situação, né, ligou também para o bombeiro, né, que é um fato também que foi relevante, no meu entender, no processo do socorro à vítima, que é muito importante. Enfim, nós estamos aqui, na realidade, para cumprir um papel constitucional, né, que todo cidadão ele tem esse direito, né, de responder em liberdade, que a gente entende também, conforme o doutor Hugo falou com maestria aqui nesse momento, e que agora será apurado uma sindicância, né, que vai ver as transgressões disciplinares, né, e nós vamos tomar uma decisão com relação à administração castrense, que é a administração militar. O policial ele foi afastado das funções ou continuou trabalhando? No momento ele se encontra afastado das funções, que ele se encontra de férias, né? A partir do momento que ele voltar, nós temos que fazer uma análise dos fatos, verificar as condições desse policial, né, que querendo ou não, né, é um fato atípico na vida do policial. Isso aí, por mais que a gente esteja preparado para realizar essas ações, né, a gente tem que verificar todas essas condições psíquicas, condições sociais, condições e como que ele vai responder a essa ação a partir de agora, né? Porque nós temos que entregar um policial à sociedade, e até o princípio da eficiência fala isso, nós temos que entregar o policial da melhor forma possível para atuar na sociedade. Então, a partir de agora, né, nós vamos realizar essa sindicância, apurar ele, como que tá as condições psíquicas dele, as condições se ele pode ou não laborar nesse momento, e se for o caso, né, com certeza a administração militar irá entender, né, e realizar até esse afastamento dele das funções para que melhor possa conduzir também a sindicância. Qual que é o tempo de serviço dele? Ele é um policial em tese novo, ele tem quase 10 anos de serviço, porém já tem várias experiências, como o doutor falou, já trabalhou aqui em Sinop, trabalhou na cidade de Cláudia, trabalhou em Novo Biratã e retornou à cidade de Sinop há pouco tempo, né? E infelizmente a gente se deparou com essa situação e eu entendo, né, que nesse momento aqui tem que perseguir as investigações, tem que continuar, né, o processo, e vai caber ao Ministério Público, que é o dono da causa, né, vai caber ele proferir a denúncia ou não desse policial nesse momento. Não cabe a nós aqui chegar e julgar ele nesse momento, né. As condicionantes que o doutor falou, né, ficaram claras, pelo menos nas preliminares que nós realizamos, e materializaram durante as declarações prestadas até agora aqui para a Delegacia de Polícia Civil. Um fator muito importante para a gente poder esclarecer nesse momento é que o policial, tanto o policial civil quanto o policial militar, o porte é assegurado pela Constituição, por leis, né? Então, independentemente dele estar de serviço ou não, ele tem o porte, ele anda armado até pela questão da função que nós desenvolvemos, né? Não só no momento quando estamos trabalhando, mas também nos momentos de folga, nós somos imbuídos pela Constituição que nós temos o dever de agir, né? Muitas das vezes o que a gente precisa analisar, e isso vai ser feito através, como bem explanou o Major Vitor Prado, comandante do batalhão, é a questão da arma que ele estava naquele momento, né? O que não seria o correto, muitas das vezes, nesse sentido, aí a gente perguntar se ele estava armado ou não, num período de folga, se ele estivesse com a arma da instituição, né? Mas no primeiro momento essa arma é uma arma pessoal dele, de porte pessoal, então
registrada, legalizada, a princípio, né? Então, tudo isso aí vai ser esclarecido na questão da sindicância administrativa. Como bem falou o Major Vitor Prado e o Dr. Hugo, essa questão do homicídio, né, por ele estar no momento de folga, a questão do homicídio ele passa a ser investigado pela Polícia Civil, e a questão da transgressão para a gente poder analisar se em algum momento ele cometeu alguma transgressão com relação ao fato todo em si. Teve alguma recomendação específica do comando da Polícia Militar no Estado sobre esse fato? Não, nos foi passado, né, a informação logo de imediato para o Coronel Razeiro, que é o comandante do CR, que repassou essas informações ao Comando-Geral da Polícia, ao Comandante-Geral. A Corregedoria também, nós entramos em contato, esse procedimento de praxe que é feito em algumas situações que demandam uma certa... fugiu a palavra aqui agora, quando dá uma repercussão um pouco maior a algum fato, então nós procuramos avisar de imediato, até para que nos oriente de alguma forma, de que forma a gente proceder para que não venha a cometer alguma injustiça ou deixar de se apurar de uma forma correta. A intenção da polícia é justamente a gente adotar todas as medidas para justamente ficar esclarecido de que forma aconteceu e, se tiver responsabilidade, com certeza será atribuída essa responsabilidade. A investigação agora vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídios, o Dr. Carlos, que é o titular dela. Todos os fatos vão ser apurados. Se ele tiver alguma responsabilidade, o Ministério Público e o Judiciário entender, vai ser aplicada eventual... Não houve abuso de autoridade, que muitas pessoas perguntam e tem que fazer essa questão. Não houve. Pelas imagens, tudo começou com a vítima. Desde a hora que estaciona, desde a hora que bate o carro no carro do policial, ela vai 2 vezes ao encontro do policial. A princípio, todas as informações que eu tenho é que ele fez o que ele pôde, inclusive o saque não foi feito enquanto eles estavam conversando, ele estava só protegendo a arma dele. Eventual saque ocorreu depois que eles caíram no chão. O disparo ter pego na cabeça foi uma fatalidade, podia ter pego na barriga, em outro lugar, enfim. Mas todas as outras diligências serão concluídas, pelo delegado titular, Dr. Carlos, e o Ministério Público, entendendo que está comprovado ou não a situação de legítima defesa, o Poder Judiciário, eles vão tomar a decisão que a lei prevê. Mas caso surja alguma evidência de que ele agiu fora do razoável, vai responder como toda pessoa responde numa situação dessa. Mas a princípio, para mim, eu que dei o primeiro atendimento, eu fiz as primeiras oitivas pessoalmente, olhei as imagens pessoalmente, busquei as imagens pessoalmente, o que eu olhei, o que eu analisei, para mim está se desenhando uma legítima defesa comum. Lá no local, no momento das vias de fato, devido à estatura da então vítima, de repente uma pessoa comum levaria uma surra, deveria essa questão? Isso que... Pelo que eu analisei, a vítima tinha uma estatura, um porte físico maior do que o do policial, inclusive. Isso é um outro elemento que justifica também a legítima defesa. Então ele estaria mais alterado, Inclusive a vítima estaria mais alterada. O policial comentou, inclusive, que tentou conversar, mas não estava conseguindo ter um diálogo. Então, não sei até que ponto a vítima estava alterada. Os amigos falaram que ela era uma pessoa comum, era uma pessoa tranquila, calma, que não tinha essa índole mais violenta. Alguns falaram isso para mim, Mas eu levantei que eles ingeriram bebida alcoólica um pouco antes. Então, não sei se isso pode ter influenciado na reação da vítima. É uma pena, é um pai de família também. Aconteceu essa situação, está sendo investigado e, como eu disse, se fosse uma pessoa, um cidadão comum agindo em legítima defesa e se apresentando imediatamente na delegacia, o procedimento ia ser o mesmo. Tem essa previsão de não ser lavrado auto de prisão em flagrante, não só com a apresentação espontânea. Você tem que juntar outros elementos para ver se aquela apresentação espontânea foi planejada ou se foi realmente uma situação de, vim aqui me apresentar para a autoridade.